Apresenta Check-up no rádio. Sete horas 18 minutos no quadro Check-up no rádio desta quinta-feira. Vamos explorar os segredos e os benefícios da dieta mediterrânea, considerada uma das mais saudáveis do mundo. Quem conversa conosco sobre o tema é a nutricionista Cláudia Helena, que explicará como esse estilo alimentar pode melhorar a saúde do coração, ajudar no controle do peso e promover o bem-estar geral. Doutora Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Muito obrigada. É um prazer, estar aqui novamente. Bom dia, ouvintes. O que é a dieta mediterrânea e por que ela é considerada a melhor do mundo? Bom, Marcos, então hoje vamos falar muito sobre essa dieta, a qual eu sempre falo aqui e eu sempre estou me familiarizando cada dia mais com ela, para que possa passar para os meus pacientes, e para toda a população de uma forma geral os benefícios. Então hoje, quem tiver alguma dúvida também pode falar por aqui. Na verdade, a dieta mediterrânea é um padrão alimentar. Ele é baseado nos hábitos alimentares de países banhados pelo mar Mediterrâneo, certo? Então daí vem esse nome, de dieta mediterrânea. Então países como Espanha, Itália e Grécia. Então por que ela é importante? Porque ela é rica em nutrientes que fazem com que ocorra essa redução do risco cardiovascular, que eu falarei mais na frente. Ela é considerada saudável, devido à riqueza desses nutrientes, como gorduras saudáveis, que ajudam a reduzir o risco das doenças, como diabetes, colesterol alto, pressão alta também. Então, ela é riquíssima nesses nutrientes. E até o câncer também ela pode ajudar a reduzir, devido à riqueza dos nutrientes da dieta mediterrânea. Agora, como é que ela pode ser adaptada ao Brasil Nordeste, considerando a disponibilidade de alimentos e a cultura local? Pronto, Marcos. Então é isso o grande desafio, da gente. Então a gente precisa conhecer essa dieta. Então ela é baseada em quê? No consumo de vegetais e frutas, prioritariamente. Sementes também, nozes, que aqui a gente costuma substituir por castanhas. Então, assim, o que é o desafio? É a gente pegar esses alimentos, a nossa sazonalidade aqui da região Nordeste, principalmente que a gente está falando em região Nordeste, e adaptar. Então, a gente substitui, por exemplo, os peixes de água salgada, porque o mar Mediterrâneo, lá eles consomem o quê? Mais peixes de água salgada. A gente troca pelos peixes de água doce aqui na nossa região. Reduz o consumo de carne vermelha, que é uma coisa que sempre a gente está falando, nessa redução do consumo de carne vermelha, que a gente sabe que realmente é um fator para inflamar o corpo e acometer maior índice de doenças cardiovasculares. Então, a gente faz essa troca também, Eu falei das sementes que a gente troca por castanhas, oleaginosas, também, que está no grupo da castanha. Aqui a gente tem também castanha do Pará, de caju, das amêndoas também a gente já encontra aqui, macadâmia, que a gente pode estar introduzindo. Tem as outras sementes, como chia, linhaça, Quem é meu paciente sabe que sempre eu estou incluindo na dieta, porque além dos fitoquímicos antioxidantes, vai dar saciedade também, devido ao conteúdo de fibra. Então, essas substituições, elas vão favorecer a nossa adaptação a essa dieta, que vem lá dos países próximos ao Mediterrâneo, mas a gente consegue, sim, adaptá-la à nossa região, aos alimentos da nossa região. Então eu gosto muito de fornecer um quadrinho que eu tenho com a sazonalidade. Por exemplo, estamos no mês de abril, então a gente tem as verduras e legumes próprios, que estão em maior quantidade de nutrientes, que estão na safra, como a gente chama aqui, Então a gente sempre respeita essa safra, que a gente chama, que é a sazonalidade do alimento. Ali ele vai estar mais próprio para o consumo. Por exemplo, vai estar mais rico em minerais, em vitaminas, Por quê? Porque ele está na época
dele. Então, a gente considera muito as frutas e verduras da época. Eu posso até passar, Marcos, para você depois passar para os ouvintes esse quadrinho que eu sempre tenho com relação, né, à safra de cada verdura, fruta, enfim, dos nutrientes. A dieta mediterrânea, ela tem algum benefício para a saúde cardiovascular? Muito, muito benefício. É por isso que ela é o carro-chefe, né, nos consensos internacionais e nacionais, consensos brasileiros de cardiologia, de hipertensão, de dislipidemias, né, que é colesterol alto e diabetes, justamente por isso, porque os seus nutrientes, né, eles vão reduzir, por exemplo, ela é rica, o carro-chefe, vamos dizer assim, da gordura é o azeite, né, de oliva, que aqui a gente incorporou bem o azeite, né, eu acho que vocês também percebem isso. Né, a gente até quando o preço está alto, a gente, né, até todo mundo reclama porque a gente já incorporou isso bem, isso é excelente. Então o azeite, ele é rico em ômega 3 e ele acaba, esse ômega 3, né, e ômega 9 que tem também no azeite, ele acaba reduzindo a inflamação dos vasos. E isso a gente vê na prática, né? Quando a gente, de repente, para quem precisa, faz uma suplementação. Eu tenho pacientes, por exemplo, que uma vez houve um engasgo com espinha de peixe e não come peixe de jeito nenhum, né? E não come nem atum, e sardinha, que eu indico, né? Que eu já falei aqui, que eu indico mesmo enlatado, em óleo ou em água. Eu indico porque os benefícios se sobrepõem aos malefícios, né? Então é a única coisa praticamente de enlatado que a gente coloca na dieta, né? Então eu tenho pacientes que não consomem peixe. Então a gente tem que entrar com uma suplementação, ver qual é a melhor suplementação para esse paciente, porque é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento na individualidade, né, de cada paciente. Então cada paciente vai ter sua dieta específica, vai ter os alimentos específicos e as suplementações específicas. A suplementação, o nome já está dizendo, ela só é usada, né, realmente quando o paciente não consegue atingir, né, aqueles nutrientes na alimentação. Então, muitas vezes, por exemplo, tem pacientes que têm o estômago muito pequeno, ele come pouquinho e ali não vai ter a quantidade, né, ele não vai conseguir ingerir a quantidade, por exemplo, de alimentos que ele precisa durante o dia para aquela determinada situação que ele se encontra, entendeu? Aí a gente suplementa, é algo mais. Mas eu sou muito criteriosa com suplementação. A base da dieta tem que ser o alimento. Eu preciso, né, que o paciente, ele coma, ele aprenda a comer, porque se ele não aprender a comer, não vai adiantar nem a suplementação que ele está tomando, né? Nem a medicação às vezes faz efeito se a gente não tiver os nutrientes ali disponíveis, né, para ele. E também ela é rica também em antioxidantes e fibras, né? Isso ajuda a quê? A reduzir pressão arterial e colesterol alto, assim como triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles têm um impacto muito positivo com a dieta, eles respondem muito bem, né? A suplementação, por exemplo, de ômega 3, a dieta em si, né? O colesterol, como eu já falei aqui, não responde também, mas o percentual é bem menor, né, com relação à dieta. Tem uma carga genética assim, muito envolvida também para essa redução. Tá? Então, basicamente, para a questão cardiovascular, né, ela é realmente muito efetiva para a redução do risco cardiovascular, devido a isso. Redução de inflamação das artérias, né, e a quantidade de antioxidantes e fibras também para reduzir colesterol, para levar, né, a quantidade de fibra que você ingere durante o dia. A gente tem uma meta de pelo menos 35 gramas dia. Então, para atingir isso, a gente precisa ter fruta, legume, leguminosa, precisa ter alguma fibra extra, muitas vezes, quando a pessoa não dá conta de comer, né, muito, né, o que está ali determinado. Então, a gente entra com a aveia, o farelo de aveia, né, o chia, linhaça, né? Então, para completar esses 35, porque realmente o intestino, Marcos, ele gosta de planta. Então, para ele funcionar bem, né, para ele ficar realmente próprio, né, para a vida saudável, ele precisa de fibra realmente. Cláudia, que dicas práticas você poderia sugerir para incorporar a dieta mediterrânea em nosso cotidiano?
Marcos, é exatamente, né, nessa linha que eu estou falando, né? Eu sempre tento colocar, a priorizar a ingestão das verduras, dos legumes, né, na alimentação, certo? Não estou falando assim, ser vegano, apesar da dieta mediterrânea ela ser baseada realmente, né, em vegetais, fibras, fontes de fibras, de antioxidantes, que a gente sabe que são as maiores fontes mesmo de minerais, vitaminas, né, antioxidantes. São as verduras e frutas, né? Mas realmente é a base. Então, legumes, a gente introduzir legumes é uma dica, né, essencial. Então, você escolhe uma cor. Por exemplo, eu tenho cenoura e girimum, então vou escolher uma das duas cores para comer ali no almoço, dos dois da mesma cor, né? Então, assim, eu tenho folhas verdes, né? A gente tem aqui, graças a Deus, uma variedade muito grande na nossa região, já temos. Então, eu tenho acelga, eu tenho alface roxa, alface americano, alface crespo, né? Então, eu vou escolher ali na semana, eu vou escolher 2 tipos de folhas, por exemplo, para usar durante a minha semana. Então, eu não quero hoje verdura crua no almoço, então vou fazer ali uns legumes cozidos, né? E à noite eu como uma salada, por exemplo, uma salada com frango grelhado, né? Então, e fazer essa salada também rica, cheia de nutrientes, não só folhas, né, mas vegetais coloridos, por exemplo, cenoura, beterraba. Lembrando que os alimentos crus não tem problema fazer cozido, mas os crus eles vão estar mais ricos em fibra, né, na verdade. Então, assim, tentar usar esses legumes como a base e aí introduzir. Quando for introduzir uma massa, por exemplo, preferir a integral, ela é menos calórica? Não é sobre ser menos calórica. Ela vai ter mais fibra. Ela tendo mais fibra, ela vai ter mais vitaminas, minerais e antioxidantes, né, que estão nela. Então, muitas vezes as pessoas questionam, né, o paciente, olha, por que esse arroz integral com tantos grãos, né, ou com brócolis? Eu digo, olha, ele integral já está dizendo o nome, ele está íntegro, o arroz íntegro, ele tem a casca, na casca ele vai ter mais o quê? Fibras, vitaminas e minerais. E alguns minerais, assim, né, super, que a gente precisa muito, até para a nossa saúde mental, como, por exemplo, o magnésio, né? Que a gente precisa. Então, os grãos integrais, a gente vai encontrar magnésio. Muita gente, às vezes, chega no consultório suplementando 2, 3, vários tipos de magnésio. E, na verdade, quando a gente modifica isso, às vezes, só com a alimentação, você consegue aquela quantidade, né? Então, a gente precisa falar sobre isso e precisa levar isso a sério. Comer bem, higienizar bem esses alimentos, né? Porque o nosso fígado é o órgão metabólico por excelência. Ele dá conta de muita coisa, tá? Quando a gente, lembrando agora dos agrotóxicos, por exemplo. Então, a gente higieniza, faz tudo como deve ser certinho. E aí nosso fígado dá conta disso, né? Agora, quando você realmente come em excesso, né, coloca alimentos que realmente não deveria colocar no dia a dia, certo? Aí, realmente, quando ele começa, por exemplo, a produzir gordura, né, a gordura no fígado, realmente o corpo já está num estado, né, de inflamação muito grande, né? Está comendo carboidrato acima do normal. E aí, realmente, né, a gente começa a ter um acometimento muito grande da saúde de uma forma geral. Então, a base é o equilíbrio realmente de tudo e priorizar esses alimentos. Eu digo muito, em casa a gente precisa, né, a nossa casa é sagrada, nosso corpo é sagrado, então a gente precisa se alimentar mais do que faz bem e procurar sempre esse equilíbrio entre mente, corpo, exercício, né, que é realmente adotar esses hábitos saudáveis é uma coisa realmente muito que sustenta, né? E a gente está falando aqui em longo prazo. Quando a gente fala em dieta mediterrânea, a gente está falando em países que têm uma longevidade, né, muito grande, que tem uma média de 80 anos de vida, mas não é 80 anos doente, não. É 80 anos de vida bem, caminhando, andando, tem uma vida social com a família, né, principalmente,
Isso é muito importante. E sem falar que, assim, eles, nesses países, eles caminham muito, né? Eu tive a oportunidade de visitar, né, um país que ele tem uma longevidade alta e, assim, foi muito impressionante, né? Como eles caminham, como eles vivem bem. O nosso guia, por exemplo, ele tinha mais de 80 anos. Você vê guias com... Isso é normal lá, você vê guias com mais de 80 anos. Teve dia de dar... tinha um colega nosso que estava avaliando os passos. Oi, Sandria. E teve dia de dar mais de 20 mil passos, né? Imagine eles que estão ali o tempo todo, né, andando. Então, isso é uma prática que eu acho que a gente deve, né, bater. Eu bato nessa tecla diariamente e eu acho que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente vai tentando, né, e a gente consegue muita coisa, modificar muita coisa. Né? Agora, tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser explorado, né? Tem que ter essas dicas, tem que ter o planejamento, né? Que eu falo muito, não só você, vou fazer aqui. Não, vamos planejar essas compras, como é que você está? Então, oriente tudo isso. Como é que você está planejando suas compras no supermercado? Como é que você está planejando, né, suas refeições? Como essas receitinhas práticas? Então, tudo isso tem que, né, tá incorporado ao processo todo. É um processo, eu entendo muito isso. A alimentação, ela está muito, né, enraizada, né, tem uma memória afetiva gigante. Então, a gente está lembrando o tempo todo da mãe ou do pai que cozinhava, dos avós. E isso realmente, algumas já tinham essa noção, né? Outros não. A maioria, infelizmente, não tinha a noção, né, do que é se alimentar bem. Eu digo isso porque o que chega pra gente, né, infelizmente já é a pessoa doente. O ideal seria que chegassem pessoas para a prevenção, mas a prevenção, infelizmente, ainda não é vista como deveria ser, né? Mas a gente tem esperança que isso aconteça e projetos também de colocar essa prevenção, né, aí para frente. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte coloca: tive que fazer uma cirurgia que retirou parte do estômago e não consigo ganhar peso nem absorver as vitaminas necessárias. Tem alguma dieta que me ajude? Olhe, quando é assim, como é o nome do ouvinte? Mariazinha. Oi, Mariazinha. É o seguinte, você deve ser orientada, eu acho, já não sei, a fazer essas medicações de forma injetável. É o que realmente eu vejo. Eu não sou dessa área, né, de cirurgia. Acredito que tenha sido uma cirurgia, né, ou bariátrica, né, ou algo desse tipo, né? Mas aí você vai ter que ver primeiro como é que estão seus exames, né? Então, a partir daí, dos exames bioquímicos e da sua clínica também. O que é que você está sentindo? Porque às vezes o exame não está dizendo, mas a sua clínica, né, a sua sintomatologia está informando que você está com alguma deficiência, né, devido aos sintomas. Então, deficiência de ferro, de vitamina B12, vitamina D, a gente tem os sintomas. Então, você precisa detectar primeiro se você está com alguma deficiência, né, e a partir daí fazer a suplementação adequada. Tá? Então, se tem algumas vitaminas que você não tá conseguindo absorver, né? Porque a parte foi retirada da absorção, então você precisa ver, né, essa questão de tomar essas vitaminas de forma injetável. Mas isso é um caso assim, bem específico, né? Agora, calorias, né, proteínas, os macronutrientes, você deveria estar realmente absorvendo. Então, precisava realmente procurar. Tem nutricionistas especialistas em cirurgia, né, bariátrica, se for esse o caso, né, para ver, porque você não está ganhando peso, se o seu intuito é ganhar peso,
né? Tem que procurar o médico responsável, né? E com a ajuda da nutrição, você pode ter certeza que você chega no seu objetivo. Tem algumas sugestões de filmes, séries ou livros que sejam interessantes para os ouvintes sobre esse tema? Ah, tem. Eu gosto muito de indicar, Marcos. Por quê? Porque você vendo, né, ali é muito importante, ajuda muito no processo. Então tem uma série, inclusive, da Netflix, eu gosto muito, que é Blue Zone, que são zonas azuis. São 5 zonas, eles falam em 5 zonas azuis, certo? E engraçado que só uma é na Itália, na Sardenha, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, né, de onde veio a dieta mediterrânea que a gente está falando hoje. E as outras são, acho que no Japão, na Grécia, no Japão, no Japão, são em mais 3 países, a Itália, Japão, Estados Unidos tem uma na Califórnia também, uma zona azul, e em mais 2 países. Então, o que é muito legal, se vocês puderem assistir, né? Eles ali vai relatando como é, né, a vida dessas pessoas que vivem, né, muito mais do que a média do brasileiro, e vivem muito bem, né? Não tem tantas comorbidades como a gente vê aqui na nossa região. E é muito bom, porque quando você vê uma coisa assim, você sempre tem algo para adaptar no seu dia a dia, né? Ah, tá fazendo isso aqui né? E de repente a gente pode, né, até colocar no nosso dia a dia, né? E inclui também uma região, como eu falei, do Mediterrâneo. Tem outro que é também da Netflix, que é Cooked, que eu chamo, até estou colando aqui. Né? Ela apresenta receitas e técnicas de diferentes culturas, incluindo a culinária mediterrânea. Eu ainda não assisti essa, tá? Eu comecei a assistir, mas não assisti. Mas a Blue Zone, né, que são zonas azuis, The Blue Zones, que são zonas azuis, eu já assisti e indico muito. Tem um filme que eu gosto muito também, que é Como Água para Chocolate. Não sei se vocês já viram, né? É muito bom também. Ele apresenta a culinária mexicana. O legal é isso, porque ele é uma culinária mexicana, só que ele introduz, né, as influências mediterrâneas, né? Então, eu comparo muito. Aqui também a gente pode, né, incluir as influências mediterrâneas no nosso dia a dia. Então, esse filme também, Como Água para Chocolate, é muito bom. E tem Big Night também, que é um filme de 96, né? Esses filmes são todos da década de 90, que ele apresenta a culinária italiana e a importância da comida na cultura e na família. Então, são 2 irmãos italianos que eles vão para os Estados Unidos, montam um restaurante lá, e lá eles fazem, tá meio ruim, um é um chefe famoso, o outro ele pensa muito na parte prática da coisa, né, do negócio mesmo em si, e aí eles fazem essa big noite, que é para levantar o restaurante, é muito legal, eu super indico. E tem outros livros também, mais em inglês, né? E tem sites também que se pode pesquisar. Eu sempre gosto de pedir para a pessoa, olha, vamos pesquisar, vamos estudar, o que é que custa tirar um pouquinho do tempo para incluir, né, nesse processo de mudança alimentar, que não é fácil, Marcos, você sabe, né? Não é fácil, mas é totalmente possível, desde que a gente, né, encontre as pessoas para nos ajudar, os caminhos certos para a gente ter essa ajuda, que eu acho importante. O que você não consegue fazer sozinho, procure ajuda, que você vai conseguir. E para encerrar, temos receitas hoje? Hoje temos receita. Vamos lá então. Vamos aprender o que hoje? Hoje vamos aprender essa pastinha que eu fiz para o nosso café da manhã, né, meu e do meu esposo. Então eu fiz aqui essa pastinha de abacate. Coloquei num pão que infelizmente eu não encontro aqui em Caicó. Eu trago de Natal, que é um pão de fermentação natural, que eu já falei aqui, tá? E coloquei até um ovinho com tomate em cima, que também fica super nutritivo. Marcos, se você não tem tempo para lanchar de manhã, isso aqui você fica saciado. Claro que a porção aqui não é para uma pessoa que dá, né, que dá bem menos, né? A porção pode ser maior. Né? Pode ser um ovo com o tomatinho em cima, orégano.
E a pastinha é super simples. Ah. Eu vou até. Não tem nem. É como você. Cláudio, você trouxe a receita, mas nem tem. Eu só misturei. Como o abacate ele já tem ômega 3, eu não coloquei nem azeite. Eu não coloquei nem azeite. Eu coloquei apenas sal, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, limão, que fica uma delícia, né? Foi um guacamole sem tomate, cebola e azeite, né? Que a gente faz o guacamole. Mas é só uma pastinha. E coloquei abacate, limão, sal, um pouquinho de pimenta que a gente gosta e gergelim, tá? Então agora eu quero zero vai- açúcar. quem Não, vai isso aqui é salgado, viu? Olha, quem vai experimentar é a nossa amiga Sandra. Vem cá, Meu Deus, Sandrinha. que prazer, Ela vai Sandrinha. experimentar e vai dar a nota, viu? Vem cá, Sandra, vem cá. Tem que experimentar ao vivo aqui, viu, Sandra? Vem cá. Olha, Né? Marcos gosta que experimente ao vivo. Ao vivo, vem cá. é. Tá vendo? E vai ter que dar, vai ter que dar a nota, Que viu? honra, viu, Sandrinha? Aqui não é o programa da Ana Maria Braga, não, mas você tem que experimentar ao Aí, vivo. como é que eu faço? Vou aqui pra debaixo Cadê o da microfone? mesa. Bota o microfone aqui, né? Aí, gente, Sim. é sério. Bom dia, Sandra. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos que estão com inveja de mim. Vamos lá. Sandrinha, mas você tem que falar a Capricha. verdade. Mais um pouquinho. Você comeu pouco. Come mais, Sandra. Será que vai dar para as papilas gustativas entenderem? Ficou até sem voz ela. Fiquei sem voz. Delícia demais. Gostou mesmo? Então, assim, super simples. Eu não botei o azeite já para não ficar, para não gerar mais caloria, né? E o abacate já tem ômega 3. Então, assim, não coloquei hoje. E adorei. A pergunta que não quer calar. Não engorda, né? Podemos fazer um dia com isso, com essa questão. Engorda não, ou não, né? Se a Sandrinha comer um abacate todo desse com um pão inteiro, vai engordar. Mas a porção não engorda, não. De jeito Gostou, nenhum. Sandra? De verdade, realmente? Eu não parei de comer, né? Uma delícia. O outro tem um ovinho com tomate, viu? Ah, é Se os todo meninos seu. quiserem provar. Vamos chegar já lá nele. Marcos, agora eu quero saber se você vai provar. Vamos lá, então. Vai ter um pedacinho aqui. Provar, é verdade. E Vamos Geraldinho, lá. Delícia. Vai, tá aqui, dá pra todo mundo aqui. Vou só tirar o tomate, porque eu tenho que lhe confessar que eu não gosto de verdura. nenhuma Pois é. verdura, Marcos Dantas. Pois é, Pois ó, meu Deus do vai. céu. Ele declarou ao vivo. Mas você acredita que as papilas gustativas delas evoluem? Elas É, só mudam? costume. É. É costume. Deliciosa, viu? E aí, gostou O mesmo? gosto do limão com a pasta dá um diferencial realmente, né? Dá, né? E o gergelinzinho também. Gergelinha deliciosa. E aí, Geraldinho? O tomate. Olha Qual a aí. sua avaliação? Tá ótimo, viu? Tá ótimo. Marcos, e assim, faz parte da dieta mediterrânea, um café da manhã, assim, tá? Faz parte dela, porque a gente vai ter aí um carboidrato, né? A gente vai ter proteína, né? Vai ter vitaminas, minerais, antioxidantes no abacate, no gergelim, no limão, Não encontra né? esse pão, faz E o com pão. tomate. Aí, assim, você pode fazer com uma pequena porção do pão integral. Aí, lembrando, o integral não é que seja light nem menos calórico, não, é que ele vai ser mais nutritivo. Que essa é a palavra, né? Ser mais nutritivo. Que você está botando de nutrição para dentro, né? Do seu corpo. Que bom. Algo mais a acrescentar, doutora Cláudia? Não, eu acho que para hoje é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, Lembrar a gente que a nutricionista Cláudia Helena, ela é nutricionista especializada em saúde cardiovascular, atende no Instituto Ameno, que fica no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9431-0681. Obrigado por sua participação. muito obrigada, Márcia. É sempre um prazer estar aqui. 7h47, confirmando 7